Olá, aqui é Karen do Arte do Ser. Então, eu faço um trabalho com mulheres de produtividade feminina. E o que é ativar essa produtividade, né? É ativar a força da vitalidade, a força da vida dessa mulher. Então, às vezes, e todas as vezes que esse cansaço, que essa ansiedade ou que estado de depressão ele alcança alguns picos, ou qualquer uma dessas questões psicológicas, ela vai agregando mais picos, o sono vai ficando desregular, assim como outras questões vão sendo também vivenciadas por essa mulher, vai baixando a produtividade dela, a qualidade do exercício das funções que ela exerce. E às vezes chega num estado, ou sempre foi, né? Sempre foi muito difícil ela conseguir conquistar as coisas, muito esforço para realizar as coisas. Por exemplo, passou por faculdade, conseguiu, sabe, sempre ultrapassando, dando o máximo dela para conseguir ultrapassar as etapas, digamos assim, do que ela almejava para a vida dela. Mas ela ela conquistou essas etapas. Mas ela não consegue perceber esse estado de tá tudo bem. Então assim, tá tudo bem. Eu dei esse melhor para mim, eu dei esse melhor de mim aqui e o resto dos ambientes onde eu circulo está bem. Essa sensação ela não é tangível, ela não é percebida. E aí como que ela não é percebida? Porque ou a pessoa dorme demais, ou ela tem sonos que não são regulares, ou a alimentação dela é em excesso, ou existe uma questão de vícios também ali, né, de cigarro, de bebida, para conseguir dar conta dessas coisas que ela vem avançando na etapa da vida dela, seja no trabalho, seja nos estudos, seja na vida familiar. Então, sempre buscando algum tipo de bengala para conseguir suprir essas etapas que ela vai vivenciando. E aí, dependendo, quando se é analisado, quando essa mulher mesmo percebe que essa vida sempre esteve nesse sufoco, vai dando um estrangulamento, né? Essa sensação de não pertencimento. Então, é a sensação do não pertencimento, né? E essa sensação, ela vai te levando para um vazio. E às vezes existem sensibilidades que são mais percebidas, como a questão da beleza, né, a questão de se sentir aceita diante daquilo que ela exerce. Então tem questões muito particulares e que ela não vai conseguindo apropriar-se da vida que ela tem. Então ela já conquistou às vezes família, já tem filhos, já tem uma profissão, já conquistou a sua faculdade. Então ela já está casada ou ela tem o seu relacionamento afetivo, mas aqueles elementos conquistados para ela ainda não são, não que não seja suficiente, não que ela não valorize esses espaços conquistados, mas ainda existe uma ausência. Então ela vai se sentindo despertencida dos núcleos que ela, né, vai juntando na vida dela. Então, quando existe essas dores, né, as dores do feminino, que aparecem aonde que essas dores elas vão aparecer mais evidenciadas? Na TPM. Então, onde é que essas dores elas vão ser mais encaradas, vividas? Por mais que às vezes o estresse, ele esteja ali batendo na porta, algum tipo de desqualidade do sono e outros tipos de sintomas, eles estejam batendo na porta, invariavelmente, a raiva, a irritação, o ciúme, que ela nem sabe por que ela, de repente, sim, passou, né? Tipo, passou uma nuvem aqui. Sabe? Tipo, por que eu senti esse traço aqui? Mas sentiu, percebeu. E às vezes essa mulher, ela é tão interessante, ela é tão maravilhosa, mas ela não consegue até, tipo, ultrapassar esse lugar que às vezes lhe atinge, né? O ciúme por uma... fica, tipo, invejando algo que ela nem sabe ainda de uma vida que talvez nem seja aquilo ali. Nem seja aquela realidade aparente, né? Mas ela, por que eu faço tudo isso, mas isso não acontece comigo, né? Por quê? Por quê?
E aí parece que isso pode ser uma inveja, né? Mas aí tem que olhar para essas questões, sabe? Só que elas vêm com tudo na TPM. E aí a mulher ou ela tem os sintomas de dor de cabeça, de cólicas, ou ela começa a chorar compulsivamente. E aí dentro disso, claro que existe amenizadores, que é o próprio acolhimento, né? O acolhimento que se dá para si mesma, de ficar ali quietinha, deixando aquilo ali, aquela catarse vir a finalizar, porque sabe que é aquele período compulsivo, que são os 2 dias que aquilo vem, né? Pode vir com tudo, e depois aquilo tende a ser amenizado, né? Vai diminuindo aquele processo. E quando a gente vai olhando, quando a gente se permite olhar e entender, então existe o caminho do autoconhecimento, tão chamado, que são as terapias holísticas, né? Que vai olhar para tudo, vai olhar para tua mente, vai olhar para as tuas emoções, vai olhar para o teu corpo físico, vai tentar te compreender. E existe várias formas de tu ir buscando isso. Então, essas mulheres também já foram buscando algumas peças do jogo, já foram entendendo o que é o corpo emocional. Desculpa pelos cachorros, mas acontece. Já entendeu um pouco também sobre a questão dos chakras, talvez já tenha ouvido falar sobre o sagrado feminino, talvez já tenha tido algumas experiências, já tenha visto o mapa astrológico dela, né? Já tenha conhecido alguns tipos de planta, já faça alguns banhos. Então tudo isso vai se juntando, né? Vai juntando, e ela faz uma coisa ali, faz uma coisa aqui. Mas que coisa que eu faço, mas não destrava, essa chave não consegue ser destravada, né? De realmente dar o quê? Dar uma sustentação para a sua vida, ficar mais, tipo, de um grau, não parece que tem que fazer uma força gigante para alcançar o próximo degrau. E às vezes ainda desce 2 degraus abaixo do processo. Então a gente vai percebendo que existem mulheres que vieram com um histórico um pouco mais denso da sua existência. E essas mulheres que vieram com esse histórico mais denso, elas vão ter sensações mais densificadas. Então, dentro dessas sensações densificadas, existem órgãos dentro da gente, como a questão dos chakras. E quando a gente tem alguma particularidade, isso significa que é como se fosse um lugar dentro do nosso corpo físico mesmo, que ele vem mais desenvolvido, ou como uma máquina mesmo, como um computador, digamos assim. Cada pessoa ela tem o seu registro de ativação, né? E aí vai ter alguns lugares que vai ser mais trabalhado, mais desenvolvido. E na minha observação de 12 anos de prática de desenvolvimento de terapias, na parte anatomia e fisiologia, na qual eu me profissionei. Depois também eu entrei na gestão pública para entender um pouco da parte histórica também do processo, porque eu venho de desenvolvimento de projetos sociais, então eu também sou formada em gestão pública dentro da minha qualificação profissional. Eu fui buscando entender muitas coisas, porque eu fui essa mulher também, de ter muitas coisas, muitas sensações e ser realmente uma jornada um pouco diferenciada, eu diria peculiar, né? E então, através dessa minha própria busca, eu consegui então chegar a um momento que eu estabilizei o meu processo e eu sustentei. Quando eu vi, eu estava vivendo a minha vida que eu nunca tinha pensado que aquilo poderia de fato acontecer, de eu ter aquela sustentação, de eu saber que eu estava me movimentando nos meus ciclos, me movimentando na minha existência, mas para mim aquilo já tinha sido transformado. E aí, dentro disso, tem todo a ver com a questão do meu trabalho, do exercício do meu trabalho também. Então, quando eu busquei mais especificação e houve essa decisão, então, de jogar esse trabalho, então, para as mulheres que também passam por questões densificadas na sua vida. E aí, hoje eu quero falar para vocês por uma parte muito importante que esse trabalho desenvolve. Um dos elementos dele, que é desenvolvido, é o reconhecimento da sua ancestralidade. Então, esse trabalho ele é feito em etapas, é um método, uma metodologia que eu criei junto de um especialista,
onde a gente foi criando juntos, né, um formato de serviço, de prestação de serviço sobre esses reconhecimentos. Claro que por a minha experiência, pela minha profissão, pela minha própria profissão, né, pelas minhas formações, isso foi possível de chegar nesse lugar. E dentro disso, então, um dos elementos fundamentais, assim como todos os outros elementos, a gente começa sempre pela ancestralidade. E aí eu quero conversar exatamente sobre esse ponto. Esse vídeo aqui é para falar sobre esse lugar. Esse lugar, então, cada elemento do que eu vou transmitindo, eu vou comunicando, né, trazendo clareza, expandindo a consciência sobre esses elementos, a gente vai pautando cada elemento. E esse elemento chamado ancestralidade, que são o quê? Os nossos antepassados, aquilo que está no nosso DNA, pai e mãe, avô, tio, primo, tudo isso que está dentro da nossa construção, da nossa assinatura biológica de DNA, constrói aquilo que nós somos aqui na frente. Então não tem como a gente olhar para a nossa frente se a gente não olhar para esse lugar e perceber o que essas pessoas viveram, como que estava a sociedade naquela época. Então, a questão como é que funciona o sistema de ancestralidade? Ele funciona através de um sistema chamado, que pode ser chamado, que é um sistema filosófico, cosmológico, religioso e de tradições. Então são a ancestralidade e político. A ancestralidade, ela passou por esses elementos. O que é a filosofia? A filosofia é o estudo do fundamento, a razão do pensamento. Qual é o fundamento daquela família? Qual é as bases de fundamento da vida delas? Como que elas pensavam? Sistema de linguagem. Essa família, ela falava muito palavrão, ela falava alto, ela falava baixo. Ela era uma família italiana, espanhola. Ela era uma família mais à la francês. Isso tudo tem a ver. Aí se a gente está falando de um estudo cosmológico, por exemplo, é um estudo mais da universalidade do universo. Ele é pré-Sócrates. Então o que acontece? Quando se entende esse sistema de universalidade, a gente consegue entender todo o sistema social. Então ele é um pouco mais abrangente, digamos assim. É onde esses ancestrais estavam inseridos. Com qual coletividade que eles viviam, né? Essas pessoas que vieram antes de nós. Então, e dentro disso, esse sistema cultural também, né? O que é cultura e o que é tradição? Existe uma diferença. A tradição, ela tá ligada à questão religiosa, que é aquela prática que é passada pela fé de uma pessoa para outra. Então isso vira o quê? Ele vira uma tradição, uma repetição. Então se a pessoa é obrigada, ela não tem escolha muitas vezes. Então, por exemplo, existem muitas culturas indígenas que quem está dentro daquele lugar, daquele espaço, ou ela permanece exercendo aquela função, ou ela é como se fosse praticamente expulsa. Ela não tem mais o direito de pertencer àquele lugar. E, por exemplo, isso vai se disseminando para outras espécies de religião também. Que aquilo que é vivido por aquele núcleo de pessoas vai sendo passado como um ordenamento, né? Então, um ordenamento de entendimento de vida, que eles acreditam que aquilo dá certo daquele mesmo formato, então ele é repetido adiante, e assim vai passando de um para outro. Ele se quebra quando existe alguém dentro essa universalidade, dessa vivência, que ele decide não permanecer. Então essa pessoa, ela é considerada um excluído. E aí dentro disso a gente tem o quê? A gente tem um sistema de cultura. Cultura é o dia a dia, aquilo que as pessoas elas fazem por gosto, né? Então eu vou fazer um lazer. Então, por exemplo, existem bairros
E qual é o sistema de lazer do bairro? Tem cinema. Aqui no Rio Grande do Sul mesmo, a gente tem os CTGs. Isso é um sistema cultural, mas ele não precisa de uma crença. Tu não precisa acreditar nele. Tu só precisa vivenciar. Tu gosta de estar naquele ambiente social. É isso. É como se fosse também um esporte. Não tanto porque esporte é uma atividade física, mas seria um gosto, é um tipo de hobby. Digamos assim, a cultura ela está muito ligada a um tipo de hobby. Então eu gosto de estar naquele lugar com aquelas pessoas. Eu gosto no caso a pessoa gosta de churrasco, ela gosta daquela música ali, ela gosta daquele tipo de repetição. Porque se a gente pegar qualquer CTG tradicionalista, o nome dele já diz, né? E aí confunde as terminologias, né? Porque também é uma tradição, mas no seu sistema de linguagem, ele é uma cultura. Né? Da tradução da linguagem, ele é uma cultura, porque não depende de acreditar nele para que ele exista. Já a tradição, ela depende de ter que acreditar naquilo ali para que ela exista. Mas ele tem esse nome. Então, os CTGs tradicionalistas, por exemplo, se tu ir lá em 1980, na época que eu nasci, e se tu ir hoje em 2020 num CTG tradicionalista, a mesma sequência de que tem ali, tem agora, tipo, não me recordo, mas tem uma série de músicas de quando tem os rodeios mesmo, né? Que aqui no Rio Grande do Sul, eu sei que para outros lugares o rodeio é um outro sistema, então vamos nos localizar. A coisa é grande, né, gente? A coisa é bem grande, assim, para a gente conseguir ter um sistema de localização, de compreensão do que nós estamos falando, que é extremamente sério. Por quê? Porque isso afeta a nossa vida aqui na frente. Então, tudo isso que foi vivido, ele tem um significado, ele tem uma assinatura, porque aquelas pessoas viveram aquilo ali durante muito tempo. E aí, então, por exemplo, dentro disso tudo ainda, que nossos ancestrais viveram, ainda tem a questão política, social, como que aquela sociedade, ela tinha quais tipos de direito que aquela sociedade tinha. Ela era patriarcal, ela era um sistema matriarcal. Porque até realmente vinha um sistema organizacional da política, desse nome, houve outros sistemas de organização de governos, né? Houve outros sistemas de organização de governos, ele sempre existiu, mesmo que o tipo não tivesse declarado democracia, capitalismo, essas coisas todas. Aos poucos isso foi se construindo dentro do universo da humanidade. Então, esses ancestrais, eles viveram nesses períodos históricos, pessoais, como eu falei, e coletivos, que estão atrelados nesses elementos que eu trouxe aqui. Imagina, aí tantas questões, é necessário saber, conforme a localização que essa família ela veio, ela vai ter passado, sim, por um sistema de crença muito engessado, muito burocrático. Aí tu pensa que isso tá no teu DNA, isso faz parte do teu DNA. Não tem como arrancar simplesmente isso. Tem como decodificar, recodificar, ressignificar, integrar, perceber, trazer para perto. Então, quando a gente vai falando nesse sistema de evolução da humanidade, onde foi passado por tantas guerras, violências de todas as espécies, e tudo que foi sendo vivenciado em prol de uma sociedade, que nem a questão religiosa, continuam matando em nome de um ser que eles acreditam. E não que isso tudo não exista. É a forma como o humano lida com esse sagrado. Entende? Não é certo ou errado. É a forma como a humanidade ela vem lidando com o sagrado. Não é essa questão não é o julgamento entre religião, tradições e tudo mais. É a forma como a sociedade vem experimentando o sagrado, vem experimentando viver em coletividade, vem experimentando sistemas políticos e se organizando dentro desse organismo. Né? Organização, organismo, porque
nós estamos aqui, juntos. E o resultado de tudo isso é o lugar que nós estamos aqui agora hoje. Porque hoje nós estamos em 2020, aí tu pega há 30 anos atrás, que nem é tanto tempo assim, e era completamente diferente. Os princípios e fundamentos eram diferentes há 30 anos atrás. Agora aí tu pega um pouco mais de tempo, pega um período histórico de 50 anos atrás. E aí hoje a gente está vivendo uma pandemia. Hoje a gente está vivendo novamente uma pandemia. Que de novo é pelo mesmo motivo das pandemias, das pandemias de viroses gripais anteriores. Sujeira, maus hábitos. E aí, maus hábitos, sujeira, coisa que hoje a gente tem máquinas, como foi vista, foi colocados em vários espaços, comércios grandes, que tu entra lá dentro e a tecnologia tá ali. Então a tecnologia avançou, subiu o grau, puf, foi lá para cima, mas nem todo mundo, a humanidade não acompanhou esse movimento pelo seu sistema de localização de cultura, filosofia, fundamentos, crenças. E aí, se nós formos alavancar, existe várias metodologias hoje trabalhando só com sistema de crença. A Havaiana do Theta Healing, ela trabalha praticamente sistema de crença. E esse sistema de crença tá ali, escrito em todos os livros que ela fez. Vem falando com o nosso DNA. Vem comunicando com o nosso DNA. Como que não vai mexer com o nosso DNA se são os nossos ancestrais que fazem parte do nosso DNA? Então, essa questão toda, ela tá aqui dentro da nossa estrutura humana que está à frente desse movimento todo. E quando a gente não integra esse lugar de percepção, de olhar, a gente não consegue ressignificar a nossa vida daqui para frente. Então depende muito do histórico dessas pessoas que viveram anterior a nós. E aí não precisa julgar, não precisa temer também, mas também precisa perceber para integrar, para trazer pertencimento e perceber o que pode ser transformado dentro desse processo todo. O que tem a ver todos esses elementos ainda dentro da nossa estrutura de DNA que comunica a nossa existência. Porque esse DNA dentro lá dos filamentos do DNA do nosso corpo, ele tem um lugar de pulsamento. Esse lugar de pulsamento dentro da fisiologia se chama nervo motor. E como um motor de um carro, ele pulsa a vibração. E esse pulsar de vibração é nada mais do que a resposta de tudo que foi vivido anterior. Então existe sim uma parte que ela é única do indivíduo, que ela é a essência, digamos assim, a essência da fonte de tudo que não está misturada com pai ou com mãe, com um histórico de ancestralidade, dentro dessa universalidade que eu trouxe, né? Porque quando a gente estuda ancestrais, a gente precisa saber filosofia, religião, cultura, tradição. A gente precisa saber todos esses elementos, a cosmologia da universalidade desse processo todo. Mas aí a gente vai levantando bem sutilmente, porque alguns elementos já vão nos dar a resposta de clareza aqui agora, para perceber o que está nos pegando. E aí existem práticas muito pontuais para organizar esse organismo e que tem tudo a ver com a questão dessa polaridade que está distribuída nesses nervos motores, que fica pulsando essa codificação de assinatura genética, que é o nervo motor que está localizado no córtex e na medula.
Um é responsável pela organização e planejamento, que é o que está no córtex, e o que está na medula é responsável pela criação e geração. E aí, então, tem a ver com o quê? Masculino e feminino. E essa polaridade vibracional e orgânica e anatômica, fisiológica, ela é real e integral, ela está aqui dentro, uma se comunicando com a outra. E isso vai trazendo a forma como que nós vivemos aqui na frente, como que a gente, quando a gente pensa sobre alguma coisa, sobre família, por exemplo, como a gente pensa sobre sociedade, como que a gente se relaciona com as nossas amizades, tá tudo dentro desses lugares, dentro desses espaços, que nós vamos ressignificando, nós vamos compreendendo. Então, o que eu queria passar aqui era essa mensagem sobre ancestralidade e agradecer, caso você esteja chegado até aqui, coloque seu comentário e vem junto lá também no Instagram Arte do Ser, karen.artedoser. Gratidão.